Olá, bom dia você telespectador do Bom Dia Maringá, bom dia você que está aí na sua casa, que assiste todos os dias a nossa programação. Bom, vocês já podem ver que está um pouquinho diferente o Ismael Santos aqui, né? Um pouquinho maior e não está com o cabelinho pintado, a cabecinha branca, mas é isso aí, gente. Eu sou o Rodrigo Cordeiro, estou aqui para trazer hoje a programação, estou aqui dando uma força aqui para o Ismael Santos e para a equipe. Ele está em viagem em Curitiba, né, cuidando de negócios, e nós estamos aqui para fazer dessa, assim como ele faz, a melhor programação de todos os dias para você. E claro que para a programação ficar muito melhor, eu estou aqui com ela, a Coronel Audilene, está conosco aqui toda terça-feira, fazendo os comentários, fazendo também dessa programação uma ótima programação. Bom dia, Coronel Audilene, tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Maringá, e bom dia, nossa região. Que Deus abençoe o teu dia abundantemente. Maravilha, que bom. E olha, daqui a pouquinho nós já vamos trazer aqui várias notícias, o programa está recheado de notícias e daqui a pouquinho também a Coronel Audilene vai estar entrando junto conosco aqui, fazendo os comentários e participando aqui da programação. Você quer participar do nosso programa? Olha só, hein? Se você tem aí alguma reclamação, algo está acontecendo no seu bairro, você pode falar com a nossa produção, tá bom? Através do 99848-2214, tá certo? Você pode entrar aí em contato com a nossa produção. Mas para a gente começar muito bem o dia, eu quero tomar esta liberdade de estar fazendo aqui uma breve oração junto com você, assim como todos os dias nós temos aqui no programa a oração do dia, para que Deus possa abençoar grandemente aí a sua casa, a sua família, você que vai sair para o trabalho agora, que você possa já sair aí com uma bênção sobre a sua vida, tá bom? Quero aproveitar esse momento agora para uma breve oração. Querido Deus, estamos aqui diante da tua maravilhosa presença. É muito bom poder respirar este ar que nós temos aqui todos os dias e sabemos que essa é uma nova oportunidade para nós. Oportunidade de aproveitar a família, de aproveitar os amigos, de aproveitar também para o nosso trabalho, tudo que o Senhor proporcionou para nós e colocou em nossas mãos. Nós agradecemos ao Senhor porque sozinhos nós não conseguiríamos, se não fosse o Senhor ao nosso favor. Agradeço pela vida de cada um dos telespectadores que estão aí assistindo esse programa todos os dias, pela TV. Agradeço pela vida da Coronel Audilene, que o Senhor possa abençoar também grandemente a família dela e que cada uma das pessoas que estão aí assistindo esta programação, assim como eu não conheço todas elas, assim como eu não posso ver cada uma delas, assim o Senhor também nos vê e o Senhor nos acompanha 24 horas por dia. Por isso, nós pedimos a tua bênção sobre nós. Abençoa cada um que está indo para o trabalho, essa pessoa que está nos vendo pela internet ou pelos canais, que o Senhor possa resplandecer a sua glória e que esse possa ser um dia maravilhoso. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Que maravilha a gente poder começar um dia colocando as nossas vidas diante da presença do Senhor, né? E vamos lá então oficialmente começar aqui a programação e para dar continuidade nós temos aqui uma reflexão do missionário Massal, tá? Ele que vai estar aí trazendo uma reflexão como todos os dias, um homem abençoado que eu acredito que todos já devem ter visto o missionário Massal pelo centro de Maringá, pelas ruas de Maringá, sempre evangelizando, sempre abraçando as pessoas ali, fazendo o seu papel de cristão aqui nessa terra. É com você, missionário Massal. Eu quero cumprimentar nessa manhã aos irmãos na graça e a paz do Senhor Jesus. Nós temos uma palavra nessa manhã para a gente refletir, porque nós estamos vivendo num mundo muito capitalista, muitas guerras por causa do poder financeiro, e nós vamos falar isso porque até o mundo está entrando dentro da igreja, desse lado financeiro. Então nós vamos falar em Hebreus 13:5. Hebreus 13:5. Não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro e fique satisfeito com o que você tem,
Pois Deus disse, eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei. O que Deus está falando aqui? Para a gente confiar em Deus, né? Que Deus nunca vai abandonar e Ele vai suprir. A palavra de Deus diz que Deus supre as nossas necessidades, Deus provê as nossas necessidades. Ele é Pai, Ele sabe o que o filho precisa. E a Bíblia também diz para nós, ficam felizes com o que tiver de comer e vestir. Você sabe por que Deus está falando isso? Fica feliz com o que comer e vestir. Se você pode comer, porque você tem saúde, não tem maior riqueza que a saúde, e você poder vestir. O mundo está levando a pessoa no consumismo. Quanto mais você tem mais valor. Quanto mais você tem, você é mais importante. Tudo isso é engano do mundo. Porque o dinheiro não dá alegria, não dá paz, não. Se a gente vê só tantas desgraças, tantas destruições em família, por causa da riqueza, dos bens materiais. Então nós temos que tomar cuidado. Olha o que a Bíblia diz lá em Provérbios 17:1. Isso todos nós temos que aprender. Provérbios 17:1. É melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito em casa, do que ter um banquete numa casa cheia de briga. Tem tanta gente com tanta riqueza, mas as famílias estão tudo arrebentado, só problemas, lutas, dificuldades, brigas. E isso daí, a Bíblia diz que é melhor comer um pão seco do que ter banquete em casa e viver em contenda e briga. E que essa palavra possa falar com você nessa manhã. Fique em paz, irmão. Deus vai suprir a necessidade de cada um de nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Tá aí então, missionário Massal, uma linda reflexão e é bem verdade, né? Melhor a gente comer um pedaço de pão seco, mas ser feliz com a família, do que ter um banquete e apenas ter discussões e problemas em casa, né? Uma ótima reflexão. Bom, agora eu quero trazer aqui uma notícia que vem lá da cidade de Cascavel. Esta notícia que eu mesmo preparei aqui para a programação, uma pessoa acabou sendo baleada ali na cidade de Cascavel. A princípio, a polícia está investigando essa situação para saber. Um motociclista havia caído de moto, o pessoal pensou que era um acidente, mas quando o socorro chegou, notaram que esse homem estava baleado. Você vai ver a situação aí toda completa na matéria. Momento em que câmera flagra jovem sendo morto a tiros no Jardim Interlagos, em Cascavel. O rapaz acabou sofrendo um acidente de moto e depois de caído no asfalto, foi baleado. O crime ocorreu por volta das 22 horas de ontem. No vídeo é possível ver o jovem caído no asfalto após um acidente de trânsito no cruzamento das ruas Leonardo da Vinci e Agenor de Melo, no bairro Sangafunda. Em seguida, várias pessoas se aproximaram da vítima. Pouco depois, é possível ouvir os disparos de arma de fogo contra o jovem. Com os tiros, a aglomeração se dispersa rapidamente. As informações são de que ele é assassinado, mas já estava caído inconsciente no chão, com múltiplos ferimentos no tórax e no abdômen. 13 cápsulas de munição estavam espalhadas pelo chão. O delegado Ian Leão falou sobre o caso e também sobre as diligências em andamento. A equipe de investigação foi acionada na noite do domingo, tá? Por volta ali das 10 horas, no bairro Sangafunda, na rua Leonardo da Vinci. A equipe então está em diligência no sentido de identificar as pessoas que estavam envolvidas nesse homicídio. Ao que tudo indica, o Kainan saiu de uma residência próxima ali ao local e foi surpreendido com essas pessoas que tentaram então realizar e consumaram, obviamente, o seu homicídio. Estamos ainda em diligências, tá? A equipe está, na verdade, ainda inclusive
buscando as pessoas que estão envolvidas, considerando a situação flagrancial que se perpetua até esse momento, tá? Então, as informações de forma mais detalhadas a gente só pode divulgar a partir do momento em que essa etapa da flagrância e também as eventuais diligências estejam já consolidadas para que a gente não prejudique a investigação. Já tem suspeito? Existem algumas pessoas que estão sendo tratadas como suspeitos. Estamos ainda confirmando essa informação, tá? Mas a Polícia Militar aqui de Cascavel, em atuação integrada e conjunta, conseguiu identificar um veículo que foi abandonado, melhor dizendo, nas imediações. Estamos ainda em diligências para verificar se esse veículo guarda relação, sim, com o homicídio ou não, tá? E a partir desse momento, as investigações serão desencadeadas, né? Possível motivação, droga, alguma relação, tem alguma coisa ou não? Alguma evidência? A motivação ainda está muito superficial. Se a gente antecipar aqui, pode ser que a gente faça um pré-julgamento e não é interessante. Tem essa informação, sim, pela que a equipe de investigação passou esse dado para a gente, informando que os disparos, um foi dado numa rua e em outro momento foi feito outros disparos. Bom, tá aí então a informação. E, Coronel Odilene, analisando aí essas informações, né? Segundo populares que falaram ali no local, diz que o rapaz estava andando na motocicleta, de repente caiu, parecia um acidente, mas já tem ali alguns indícios de que aparentemente pararam esse rapaz, é isso? Exato. Se ele estivesse em movimento, essas cápsulas não estariam todas concentradas, elas estariam espalhadas ao longo do caminho, porque ele não conseguiria dar 13 tiros com ele em movimento e cair tudo no mesmo lugar, essas cápsulas, né? Seria mais difícil, assim, elas poderiam... pode ver que elas estão meio concentradas, que ou um ou mais, eles se moveram ali atirando, né? Mas para acertar tudo nele, ele deve ter parado. Pode ser que ele tenha sido baleado antes, aí vem com a moto, parou ali e eles terminaram o serviço. Essa que é a impressão que dá. Porque senão eles teriam que estar correndo atrás dele, né? Ou estar se movimentando atrás dele para poder acertar os 13 tiros. Senão ele ia se distanciar e não sei qual que é o nível, né, de experiência que tem de tiro. Essas pessoas, elas não acertariam as 13 nele, né? Então eu presumo que eles de alguma forma pararam ele, né? Ou atiraram nele antes, ele estava ferido, ele parou ali, eles terminaram o serviço. Essa que é a impressão que dá. Claro que não trazendo um pré-julgamento, né, Coronel? Mas a gente pode ver que aparentemente, como o delegado disse, ele levou um tiro e depois levou os demais. Então provavelmente às vezes pode ter até sido vítima de uma emboscada, né? E a hora que tentaram dar o primeiro tiro nele, ele tentou fugir e acabou acontecendo essa segunda parte da ação aí, né? Exatamente. Né? E daí realmente o delegado não pode fazer nenhum pré-julgamento, mas normalmente esse tipo de coisa ou é crime passional, que alguém contratou, né, para matar, porque está envolvido talvez com o namorado, a esposa, ou é questão de envolvimento com tráfico de droga. Né? Isso são os casos mais prováveis, não quer dizer necessariamente que tenha sido isso, mas uma dessas duas causas é bem provável nessa situação. Maravilha. Bom, o Paraná bate recorde na produção de carnes, leite e ovos, viu? O Paraná fechou 2025 com os recordes históricos na produção agropecuária e dados do IBGE mostram crescimento no abate de frangos, suíno e também bovinos, além dos avanços na produção de leite e ovos. O desempenho coloca o estado entre os principais do país e reforça aí que essa grande força do agronegócio paranaense. Os números também indicam o aumento da produtividade e também a consolidação do Paraná como referência nacional no setor. Veja a matéria. O destaque foi a produção de frango, que ultrapassou 2 bilhões de cabeças abatidas, garantindo a liderança nacional com mais de 1/3 do mercado. A suinocultura também avançou, com quase 13 milhões de animais, enquanto a produção bovina teve crescimento superior a 11%.
O leite atingiu 4,3 bilhões de litros e a produção de ovos chegou a 476 milhões de dúzias, ambos recordes históricos. Os resultados refletem o crescimento do setor e o fortalecimento da agropecuária no estado. E além dos números expressivos, o Paraná também lidera a produção nacional de peixes e segue ampliando aí também a sua participação nesse mercado. Os dados reforçam o papel estratégico do estado no abastecimento e na economia do país. Bom, olha só, a produção, por gentileza, se puder colocar aí o contato aqui da nossa produção, você vai anotar aí esse telefone, tá aí, ó. O contato é o 99848-2214, tá bom? Por que, Rodrigo, eu vou anotar esse telefone? É o telefone da nossa produção. O Bom Dia Maringá quer a sua participação, tá bom? E olha, encontrou algum lugar em situação de abandono aí pela cidade, no seu bairro, e você gostaria de estar passando para a nossa produção, para você participar, ser o repórter do dia aqui na nossa programação? Manda para a gente, tira foto, envia vídeo, tá bom? Encontrou também algum espaço bem cuidado, tá bem bonito, tá bem legal, merece o reconhecimento? Manda também, né? Nós não vamos só aqui apenas cobrar, né, aqui as cidades, né? Envia foto, envia vídeos aí para nossa equipe nesse telefone 99848-2214, tá bom? A sua mensagem pode virar notícia e ajudar aí a melhorar a nossa cidade. É o Bom Dia Maringá, onde a cidade fala e a gente mostra, tá certo? Bom, agora eu quero falar da Estrela Yendes. A Estrela Yendes já foi lá, Coronel Dilene? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Olha só, hein? Então tá perdendo aí um lugar maravilhoso. Pensa num lugar gostoso. Eu demorei para ir, viu? O Ismael e a Rita falavam pra gente, falavam, vocês têm que ir lá, tem que ir lá. E a gente acabou indo, a gente pode ver pelas imagens aqui, mas pessoalmente, Coronel, é um lugar maravilhoso, muito gostoso realmente de estar lá na Estrela Yendes, viu? A Estrela Yendes, você encontra ali a oportunidade de locação, né, de chalés, área de lazer, uma opção de quiosque lá, várias opções de quiosque. E tem ali o café colonial, o almoço, piquenique, né? Tem muitas opções para você ali na Estância Estrela Yendes, viu? E a gente já esteve lá fazendo um churrasquinho, lá tava lá o Val, tava todo mundo lá aproveitando esse dia maravilhoso na Estrela Yendes. Sem falar dos animaizinhos lá, hein? Porque tem lá pônei, tem aquela lhama, né? Lhama que fala, né? Lhama, né? Lhama. Tem a lhama, tem ali ela lá, ó. Eita lá, só refrescando, né? E tem também lá a opção de você, né? Tá ali o pessoal pescando ali, né? Ali o pesqueiro. Tem lá, ó, aquelas galinhazinhas que eu achei lindinhas, as galinhazinhas do Japão lá, que você não vê nem olho nem nada, parece um bichinho de pelúcia. Mas vai lá, Estrela Yendes, a 20 minutos de Maringá, ali em Marialva, bem facinho de achar, um lugar maravilhoso para você e para sua família, tá bom? Bom, continuando aqui na programação, o IPVA mais barato deve movimentar mais de 500 milhões na economia do Paraná, viu? A redução do IPVA no Paraná já começa a mostrar impactos positivos na economia. Um estudo aponta que a diminuição da alíquota deve injetar mais de 500 milhões de reais no estado ainda em 2026. E com o imposto mais barato, sobra mais dinheiro no bolso do contribuinte, que pode estar aí consumindo, né, impulsionar o consumo e fortalecer o comércio e até gerar novos empregos em diferentes setores. Vamos ver a matéria. Segundo o levantamento, a redução da alíquota de 3,5% para 1,9% deve gerar um crescimento de cerca de 561 milhões de reais no PIB do Paraná. A lógica é simples. Com menos gastos com impostos, as famílias tendem a consumir mais. Esse dinheiro movimenta o comércio, estimula serviços e amplia a demanda por mão de obra. O estudo também aponta que o cenário pode favorecer a criação de empregos e fortalecer a economia local ao longo do ano.
projeção foi feita com base em modelos econômicos que simulam aí o impacto da redução de impostos. A expectativa é que o efeito positivo se estenda também para diferentes setores e reforçando aí o crescimento e o dinamismo da economia paranaense. Bom, incêndios em apartamentos, viu? O Corpo de Bombeiros aí reforça a orientação da segurança, né? Então, importantíssimo as pessoas tomarem muito cuidado com aparelhos, né, nas tomadas, que são aí um dos principais, né, propulsores aí de vários incêndios, viu? Às vezes uma forma inadequada da pessoa usar um cabo, acaba deixando na tomada e assim por diante. Mas com o aumento dos prédios nas cidades paranaenses, o Corpo de Bombeiros reforça a orientação importante aí para os moradores de apartamentos em casos de incêndio, tá bom? Segundo a corporação, conhecer aí a estrutura do edifício para poder agir com mais rapidez pode fazer toda a diferença para estar aí preservando vidas. E também as medidas simples, como saber onde ficar as saídas de emergência, equipamentos de segurança ali do prédio, ajudam a reduzir os riscos e garantem também a evacuação com mais segurança. Você vê o restante aí na matéria. Entre as principais recomendações está nunca utilizar o elevador em situações de incêndio, optando sempre pelas escadas de emergência. Os moradores também devem verificar regularmente as condições de extintores, hidrantes e da sinalização de saída. Manter corredores e escadas livres de objetos é essencial para garantir a circulação. Ao perceber fumaça ou qualquer sinal de incêndio, a orientação é evacuar imediatamente e não tentar salvar bens materiais. A participação em treinamentos e ações preventivas também contribui para aumentar a segurança nos condomínios. Olha, então tá aí, né? É necessário tomar todos os cuidados, né? Então é uma percepção, né, Coronel Edilene? Vamos falar, né, aqui sobre um pouquinho sobre essa situação. É uma percepção, né? Assim como a pessoa no trânsito, ela tem ali ela precisa ter uma direção defensiva, né? Ela precisa tomar cuidado não só com ela, mas com tudo que está ao redor. Também eu creio que também numa moradia desse tipo, né? Com certeza. Então, além de não ficar colocando um monte de equipamento no mesma tomada, né? Coloca extensão e põe um monte de equipamento. Outra coisa que precisa sempre tirar essas extensões da tomada. Não deixar, porque às vezes, se ela é muito fina, se você colocou muito equipamento, ela pode incendiar. E outra coisa, sempre que possível, desça do apartamento, né? Procure não subir, sempre descer. Porque se você subir, a tendência é você ficar preso no telhado. Então, sempre que possível, tente descer. E sempre tem que estar realmente desocupado, as escadas, você saber fazer sempre um reconhecimento, de vez em quando faz um reconhecimento, dê uma olhada qual que é o melhor caminho para você descer, para você sair, se tem idosos, como é que faria, né? E o idoso que for comprar apartamento, sempre compre nos primeiros andares, né? Para facilitar, facilitar você descer as escadas também. Então é um cuidado que tem que ter com relação ao idoso também. Inclusive, né, um pouco antes de começar o programa, a gente estava até falando um pouco sobre essa situação, né, da gente pensar um pouco também no dia de amanhã, né? No dia de amanhã. Porque a gente, né, todo mundo vai ficar idoso, todo mundo vai precisar, né, de uma locomoção diferente, então sempre pensar no que vai ser melhor para você no amanhã, tá certo? Olha, Coronel Edilene, lembra do espião do Parque do Ingá? Semana passada a gente colocou até aqui na programação que a Guarda Civil Municipal tinha dado um carreirão dele, correram para o meio da água lá, e porque era um suspeito de estar ali espiando as mulheres no banheiro, né? Então é uma vergonha, uma pouca vergonha a situação dessa, mas agora saiu o mandado, a Guarda Civil Municipal conseguiu encontrar esse suspeito aí de estar espionando as mulheres no banheiro feminino, e você vai ver a matéria.
Acerca do homem que nós anunciamos aqui na programação, que estava suspeito de invadir banheiros do Parque do Ingá e também espiando as mulheres, esse homem acabou sendo preso em Maringá. Este suspeito de cometer a violação sexual no Parque do Ingá. De acordo com a Guarda Civil Municipal, o suspeito entrava nos banheiros do parque e observava as mulheres pelos vãos, enquanto elas faziam suas necessidades, praticando atos obscenos. Uma das vítimas percebeu a ação, procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrências. Com a expedição do mandado de prisão, o homem foi localizado com sucesso pela Guarda Civil Municipal na Avenida Brasil, onde acabou sendo detido pela equipe. O suspeito foi encaminhado à carceragem da Polícia Civil e ainda segundo as autoridades, ele já possui passagens pela polícia e havia sido abordado anteriormente, mas acabou liberado por não haver mandado de prisão na ocasião. Agora, ele deve permanecer à disposição da Justiça. E também a Guarda Civil Municipal falou acerca desta situação. As imagens são do portal EVN e de Salsicha Maringá. A gente abordou ele não resistiu e trouxemos aqui. Ele estaria ali no Parque do Ingá cometendo os crimes? Relatos de que ele estava ali no Parque do Ingá, no banheiro feminino, espionando as vítimas enquanto usava o banheiro e possivelmente se masturbando também. Olha, Coronel Odilene, que situação vergonhosa aí para as mulheres e fica aqui uma dúvida nossa, né? Que vão é esse que ele conseguia enxergar nas mulheres utilizando o banheiro, hein? O que a senhora pensa a respeito disso? Exatamente o que eu estou perguntando. Como é que um banheiro tem vão que permite que um homem fique espionando as mulheres? Então, esse banheiro tem alguma coisa errada nele. Né? Então, já a própria estrutura, ela tem facilitado isso e exposto às mulheres. Então, se tem algum vão, ele tem que ser corrigido, tem que ser fechado, né? Para que as mulheres possam ter privacidade. E outra coisa que eu acho que a nossa legislação tem que mudar com relação à pedofilia, com relação a estupros e esse tipo de comportamento, que deveria ter prisão perpétua. Porque nós sabemos, já tem estudos científicos que comprovam que esse tipo de pessoa, ela não muda de comportamento. Então, ele vai ser colocado em liberdade e ele volta a fazer exatamente o que ele fazia antes. Então, os nossos legisladores deveriam estar atentos e começar a repensar e mudar a legislação. Porque se expõe as crianças à pedofilia. Nós tivemos aquele caso que um dos foi preso e 50 crianças ele tinha abusado, né? E hoje ele já deve estar em liberdade, ele continua abusando de outras crianças. Então, com base nos estudos, teria que ser feita uma legislação específica para essas pessoas que têm esse tipo de distúrbio. É complicado, e que se corrija, né, o banheiro. Se tem algum vão, esse vão tem que ser fechado. Né, para que as mulheres tenham privacidade. É uma situação assim que precisa ser vista com extrema urgência, né, Coronel? Porque para se ter um alcance ali do camarada ver a situação no banheiro e ainda praticar esses atos libidinosos, é uma coisa muito escancarada nesse banheiro aí que precisa ser vista urgentemente ali pela prefeitura, né? Aproveitando aqui a Coronel Odilene, nós vamos também falar aqui um pouco, ela vai falar um pouquinho aqui, né, a respeito aí das novidades do PROCON. O PROCON parece que agora, né, Coronel, vai estar digitalizando aí processos para vocês, vai facilitar a vida, né, ali do PROCON de Maringá. E também falar um pouquinho aí, ainda faltam, né, vários dias ainda para Páscoa, mas a gente já está vendo aí dentro dos estabelecimentos aí, muitos ovos de Páscoa, e quando a gente olha para aquela parreira de ovo de Páscoa, ou para aquela ponta de gôndola dos ovos de Páscoa, dá uns 10 tipos de medo, não dá não? Com certeza. Nós sabemos que, apesar que agora há uma possibilidade de haver uma queda um pouquinho do preço, porque nós tivemos uma super safra, né, de cacau. Então a gente pressupõe, espera que haja uma pequena redução, pelo menos, em relação ao ano passado, já que a safra foi recorde, né? Houve um aumento aí da produção.
Mas então nós, uma semana antes da Páscoa, nós sempre divulgamos, né, o preço dos ovos de Páscoa e chocolate para facilitar. Não divulgamos antes, porque nós sabemos que o brasileiro sempre deixa para a última semana para comprar. Sempre, né? Então nós divulgamos ali faltando uma semana para que ele tenha tempo de ir nos mercados, ver onde está mais barato, aquilo que ele quer e fazer a compra. E sim, nós estamos em abril, agora nós começamos a digitalizar os processos, faremos pelo sistema SEI, que é o sistema que é gratuito, né, que é do governo e é gratuito. E nós estaremos fazendo justamente para que a gente possa eliminar as questões de papel, né? Então a gente já vai diminuindo papel, diminuindo tinta, né? Diminuindo correios também, porque algumas empresas nós já podemos mandar por e-mail essas comunicações. Então nós estamos tentando aí facilitar, modernizar e agilizar. E até também um controle depois que você possa ter desses processos, o sistema de controle que possa ser por nome, possa ser por CPF, né? Para facilitar aí a procura pelas pessoas, porque as pessoas nunca guardam protocolo, né? E isso é uma verdade. Ninguém guarda protocolo. Então, facilitando o acesso, agilizando e também resultando numa economia para o próprio município e, em consequência, para a própria população. Vai ajudar até a procura, né, na verdade, né, das pessoas ao PROCON, porque automaticamente as respostas vão ser até muito mais rápidas, né? Sim, a tendência uma vez que as comunicações vêm, elas já serão despachadas pelo próprio e-mails, né? Então ela vai ser mais ágil, algumas empresas não cadastraram ainda os seus e-mails, aí continua pelo AR, né? Aquele sistema antigo que é correio aviso de recebimento, mas todas aquelas que cadastraram por e-mail, será tudo por e-mail e mandaremos também o processo por e-mail para eles, né? E também as respostas por e-mail ou WhatsApp para o consumidor. Então a gente espera que dê uma facilitada e nós não vamos precisar aquele espaço de arquivo e nem gastar a quantidade de papel e tinta que nós gastamos hoje. Né? Vai economizar e vai facilitar aí também todo o processo, né? Exato. Mas daqui a pouquinho a gente volta, mais um pouco aqui com a Coronel Odilene, falando aqui sobre, né, as questões do PROCON, né, essa prestação de serviços aqui para a cidade, que a Coronel Odilene tem trabalhado aí com toda a equipe, com ímpeto aí na cidade, tem feito um excelente trabalho. Mas agora eu quero chamar aqui mais uma matéria, onde a soja e a carne estão impulsionando aí as exportações nos portos do Paraná, viu? Os portos do Paraná registraram aí um crescimento na movimentação de cargas no início deste ano de 2026, com destaque para as exportações de soja e também de carnes, viu? Apenas nos 2 primeiros meses, mais de 10 milhões de toneladas foram movimentadas. O desempenho reforça também a importância do Estado no cenário nacional e especialmente no envio de proteína animal e de grãos no mercado internacional, com um aumento significativo em relação ao mesmo período do ano passado. Vamos ver na matéria. A carne de frango liderou os embarques, com mais de 434 mil toneladas exportadas no bimestre, consolidando o Paraná como o maior exportador mundial do produto. A carne bovina também apresentou crescimento, assim como a soja, que teve aumento de 16% nas exportações. Outros destaques foram o açúcar e os óleos vegetais. No total, os portos paranaenses movimentaram mais de 10 milhões de toneladas no período, refletindo o aquecimento do comércio exterior e o fortalecimento da economia estadual. Importações também tiveram destaque principalmente nos derivados de petróleo. O mesmo, né, com a queda na entrada dos fertilizantes, os portos seguem entre os principais canais logísticos do país, mantendo aí a relevância do Paraná no comércio internacional. Bacana aí, né? E agora vamos falar aqui de uma situação aí que, ao meu ponto de vista aqui, eu acho muito bacana aí por parte da Câmara e que já devia ter sido tomada essa decisão. Vou passar daqui a pouquinho, logo após a matéria, né, passar aqui a palavra para a Coronel Odilene, que vai falar com mais propriedade sobre essa questão. Mas a Câmara aprova o projeto que permite a divulgação de imagens de suspeitos de furtos em lojas. Vamos dar uma olhada na matéria?
O projeto, conhecido como PL Luciano Hang, permite que estabelecimentos comerciais divulguem imagens de suspeitos, desde que haja registro de boletim de ocorrência. A proposta determina que a exposição deve respeitar critérios como necessidade e proporcionalidade, além de preservar a imagem de terceiros. Caso haja uso indevido ou divulgação de informações falsas, o responsável poderá responder judicialmente. A medida foi aprovada em regime de urgência e reacende o debate sobre segurança no comércio e proteção de dados. Bom, tá esse projeto aí da Câmara dos Deputados e agora, claro, né, o projeto segue aí para o Senado para que ainda onde possa sofrer algum tipo de mudança antes da possível sanção presidencial. E uma boa notícia, né, Coronel Aldilene, porque nada mais justo, né, do que, pelo menos através de uma situação dessa, poder combater um pouco essa situação de furtos, de roubos em estabelecimentos, né, onde somente as pessoas de bem são lesadas, né? O que a senhora acha sobre isso? Exatamente, é uma iniciativa importante, porque sempre se protege o bandido e não a comunidade. Eu penso que quando alguém ele burla a legislação, ele viola o pacto que há entre a sociedade, ele perde direitos. E um dos direitos que ele perde é exatamente aí. Por quê? Porque ele é um risco para a sociedade. Sendo um risco para a sociedade, todo mundo tem o direito de saber que ele é um risco para a sociedade. Sim. Seja porque ele furta, seja porque ele rouba, seja porque ele estupra, né? Seja porque ele é pedófilo. Então, essas situações precisam ser divulgadas. E eu não concordo e nunca concordei, embora a gente cumpriu sempre a lei, sempre fui alguém que cumpriu a lei, que pudesse as pessoas violarem a lei, colocar todo mundo em risco e ela continuar sendo protegida. Quer dizer, você protege aquele que violou a lei, mas não protege a pessoa de bem. Isso é um absurdo, é uma inversão de valores. Sempre falei isso e sempre pensei dessa forma, que é uma inversão de valores. Então, é necessário, sim, divulgar, não só de furto e roubo, mas outras situações, não só de lojas, mas de outras situações que deveriam ser divulgadas, para que as pessoas fiquem atentas, para que as pessoas elas possam identificar ameaças contra as suas vidas e terem a oportunidade de se proteger. Assim como, né, a pessoa que abusa de criança deveria ser divulgado, como tem nos Estados Unidos, que é possível, inclusive, divulgar cartazes dessas pessoas que elas são perigosas para suas crianças, né, para que os pais tenham conhecimento e possam proteger suas crianças. Então, assim, a lei de proteção de dados, eu entendo que ela não pode proteger o bandido para que toda a sociedade fique à mercê da ação criminosa dele. E a mesma coisa acontece hoje com relação às fraudes. Então, as pessoas fraudam, principalmente os idosos, e não pode rastrear e identificar o bandido. Então, não pode identificar o bandido, não podemos rastrear porque tem a lei de proteção de dados. Então, a pessoa de bem pode ser prejudicada e ela não é protegida. O bandido prejudica e é protegido pela nossa legislação, o que é um absurdo. Então, parabéns pela iniciativa e eu espero que ela passe e que se faça com relação aos outros crimes também. Que possa, né, ter essa... não só nessa questão aqui, mas que possa haver uma ampliação, né? Que vá para o Senado, de todos que haja uma ampliação, isso, na questão de todos os crimes. Que seja todos os crimes que possam ser divulgados para que as pessoas possam se defender, inclusive nos crimes sexuais. Inclusive, por isso que nós, olhando para a população, todo mundo vive retraído, né? A população vive com medo. Vou deixar para lá, eu não vou mexer com isso daí não, porque é perigoso, porque não sei o quê. Sempre a população de bem acaba ficando com mais medo, acaba ficando mais retraída e ninguém consegue viver. E acaba esse tipo de pessoa que provoca o mal para as outras pessoas, fica livre para praticar ainda mais, né, Coronel? Há 30 anos atrás eu já dizia que nós chegaríamos a um ponto que o cidadão de bem ficaria preso e refém
preso dentro da sua própria casa, refém com grades, enquanto o bandido tinha toda a liberdade, o criminoso teria toda a liberdade. E isso é uma realidade hoje. Então nós temos que começar a pensar que quem viola a lei, ele abre mão de direitos. Né? E aquele que mantém-se cumprindo a lei, ele preserva todos os seus direitos. Então tem que parar de dar o direito para o bandido e deixar a sociedade honesta, o cidadão de bem desprotegido. Tem que começar a mudar a legislação, sim, e tem que ele tem que entender. A partir do momento que ele viola a lei, ele não pode ser mais protegido por essa lei. Ele tem direito à defesa? Sim, vai ter direito a advogado, vai ter direito à defesa, mas tem direito que o seu rosto seja divulgado para que as pessoas possam se proteger. E aproveitando aqui nesse bate-papo nosso aqui, é incrível como que ainda não se foi criado nenhum tipo de lei para combater o estelionatário, né? Não foi criado. Que é uma situação tão grave, o estelionatário, como que ele consegue, às vezes está lá um estelionatário com uma ficha extensa, mas não vê, não prende, não se cria alguma... É que outro problema que nós temos sério na nossa legislação é a tal da reincidência. Sim. A reincidência não é ele ter praticado o crime várias vezes e ter vários boletins de ocorrência. A reincidência é a condenação. E nós sabemos que no Brasil isso é lento. Muito lento. Hoje nós temos a tecnologia que ela age rápido, resposta rápida, mas os nossos sistemas, eles continuam travados, eles continuam lentos, demorando anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos para uma condenação. E ele continua em liberdade. Eu lembro que nós tínhamos um bandido aqui em Maringá, chamado Besteirinha, não um que foi morto, era um outro, que tinha 65 passagens. Ali. E nenhuma reincidência. Ele tinha 60, roubo, por roubo. Só que nenhuma reincidência, porque ele não tinha nenhuma condenação. Então fica difícil manter reincidência com base na condenação, que demora 10, 15, 20 ou 30 anos para condenação, e quando chega lá já prescreveu, inclusive. Então tem que mudar a legislação em termos de reincidência. A reincidência poderia ser, desde que seja feito os boletins de ocorrência com identificação correta, né, poderia ser modificado isso também, né, justamente para que ele possa ficar preso, para que ele possa... nós já tivemos a infelicidade, por exemplo, de prender alguém com assalto à mão armada e 3 dias depois prendermos ele novamente, porque ele já estava em liberdade, ele roubando novamente, mão armada novamente. É incrível 3 dias depois. Então, essa questão da reincidência também tem que ser repensada e tem que ser modificado. O estelionato está lá, tá? Previsão legal. Só que não permite que você verifique, você rastreie e você verifique os dados dessa pessoa, né, que praticou o estelionato, porque a lei de proteção de dados não permite, mesmo sabendo que é a pessoa. Deus. Então, isso é que tem que ser mudado. Então, quem pratica crime, ele não pode ter toda a cobertura legal que um cidadão honesto. Né? Ele não pode ter toda a cobertura legal, não pode ter a mesma proteção que o cidadão honesto porque ele violou alguma coisa. Sim. E se ele está de posse com algo que não é dele, tem que ter mecanismo que possa rastrear, que possa fazer o levantamento e ele ser responsabilizado. É verdade. Vamos torcer, né, para que esse projeto aqui ele passe pelo Senado e seja sancionado e que a partir deles, né, desse projeto aqui, vários outros projetos possam vir para que possa realmente ter essa diferença, né? Isso aqui não é a gente menosprezando algum tipo de ser humano, não, mas quem pratica o mal precisa pagar pelo mal, né? Precisa estar colhendo ali os frutos daquilo que ele plantou. E o cidadão de bem precisa ter um pouco mais de paz para poder viver aqui nessa terra, não é verdade? Agora, eu quero chamar os nossos apoios culturais e daqui a pouquinho nós estamos de volta com muito mais notícia aqui no Bom Dia Maringá. Oi, você está aqui na Massal Joalheiro. Você que quer um óculos de grau, óculos solar de marca, top mesmo. Olha que armação, óculos da Tommy, muito bonito lançamento. Você vai encontrar aqui na Massal Joalheiro. Olha que óculos também da Carolina Herrera. Um mais bonito que o outro você vai encontrar aqui também na Massal Joalheiro. Esse é modelo top mesmo para você vir aqui na Massal Joalheiro, da Carolina Herrera. Olha que óculos bonito também da Ray-Ban. Ray-Ban, muito bonito lançamento.
você encontra aqui na Massal Joalheiro, para você ficar linda e bonitona, com óculos aqui da Massal Joalheiro, na Rua Santos Dumont, 2507. Massal Joalheiro. Comprar no Moli Center é bom demais. Tem preço baixo, variedade e tem muito mais. Moli Center. Moli Center Supermercados, no Shopping Cidade, em Maringá. Faça parte do Moli Clube. Acesse o site molicenter.com.br. Cadastre-se e desfrute dos descontos especiais. Venha fazer suas compras aqui. Moli Center. Bom e barato, do jeito que você gosta. Chegou a hora de realizar o seu sonho da moto nova. Conte com a 365 Motos, uma loja para quem entende de motos. Compra, venda, troca e financia. Além de motos usadas e seminovas, na 365 Motos você conta com motos Honda 0 km. E atenção, na compra de sua moto 0 km, você ganha um emplacamento e tanque cheio. E mais, 3 anos de garantia pela concessionária. Venha para 365 Motos e saia acelerando. Avenida Américo Belay 2793 em Maringá. Parcelamos sua moto em até 24 vezes nos cartões. Siga-nos nas redes sociais 365 Motos. Viva momentos mágicos na Estância Estrela e Endes. Um verdadeiro paraíso com parque aquático, áreas de lazer para toda a família e agora os novos chalés pensados para oferecer conforto, descanso e uma experiência simplesmente inesquecível. Estância Estrela e Endes, onde o melhor da vida acontece. Um refúgio cercado pela natureza, feito para você relaxar e se divertir. Para suas confraternizações, conte com a locação de quiosques totalmente equipados. Que tal passar uma noite ao lado da pessoa amada, ouvindo apenas o som da natureza? Na Estância Estrela e Endes, cada detalhe pensado para transformar sua estadia em uma experiência inesquecível. Venha conhecer a Estância Estrela e Endes, em Marialva. Mais que um destino, um lugar de viver boas lembranças. Estamos de volta com o programa Bom Dia Maringá. E eu deixo aqui o meu forte abraço para você que assiste a nossa programação todos os dias aí da semana, viu? Muito obrigado pela sua audiência e claro que você pode participar da nossa programação também, tá? Deixa eu pegar aqui o telefone, se a produção puder colocar aí o telefone pra gente aí, você pode estar participando conosco, tá? Através do 99848, olha aí, tá aí no seu visor aí, tá bom? 99848-2214, tá bom? 99848-2214, você pode participar da nossa programação, tá bom? Pode enviar aí o seu abraço para alguém, pode também enviar aí fotos do seu bairro, se tem algum problema aí no seu bairro, ou se foi feita alguma benfeitoria, se o seu bairro está bem cuidado, você pode também estar fazendo elogio e mandando aqui para a nossa produção. A produção vai estar analisando aqui, né, o material e nós vamos estar aqui colocando na programação, tá bom? Participe conosco aí, anote este telefone que é o 99848-2214, tá bom? Agora uma situação complicada em Sarandi, né? Mais uma vez aí uma pessoa foi encontrada morta dentro de uma residência e com sinais de violência. Nós vamos ver na matéria todos os detalhes. Um homem foi encontrado morto na manhã de ontem no interior de sua residência na rua Camapuã, na cidade de Sarandi, mais precisamente no Jardim Esplanada. O corpo apresentava sinais de agressão, principalmente na região da cabeça. De acordo com as informações que foram apuradas no local, a vítima teria se envolvido em uma discussão com um amigo, com quem dividia a casa, na noite do último domingo, em um bar da cidade. Após o desentendimento dos homens, o homem deixou o local e retornou para sua residência. Na manhã de ontem, ele foi encontrado caído ao lado da cama, já sem vida e com lesões graves.
O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado, mas apenas pôde constatar o óbito da vítima. O homem que morava com a vítima não foi localizado até o momento e pode ajudar a esclarecer o caso. A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica, que realizou a perícia no local. A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do crime. Bom, tá aí a informação e, Coronel Odilene, sempre aí ó, o modo operandi, né, desse tipo de situação aí, sempre algum tipo de envolvimento, não é verdade? Com envolvimento, às vezes, com entorpecentes ou questões aí de alcoolismo, né, que acontece muito ainda em várias situações ali em Sarandi, não é verdade? Infelizmente acontece. Sarandi sempre teve, ao longo dos anos, sempre teve muitos problemas, homicídios, ou por disputa territorial de droga, ou por embriaguez, briga em bar, sempre teve muitas mortes em razão de brigas em bar, e parece ser mais uma aí, que houve um desentendimento entre eles. Banal, né? Um foi para casa mais cedo, provavelmente já devia estar deitado, e o outro chegou e matou. Quer dizer, uma covardia, né? Matar o outro dormindo, sem possibilidade de defesa, sem... Imagina se todas as vezes que alguém nos desagradar, nós matarmos alguém, daria só um ser humano no mundo já, né? Porque ia sobrar só um. Porque todo mundo desagrada todo mundo. Só que é a questão da intolerância, né? A questão de que as pessoas hoje, elas não toleram ser contrariadas, né? Temos um problema sério, que as pessoas não se admitem ser contrariadas, elas se julgam deuses, então são tão importantes e são tão soberbas que ninguém pode discordar delas em nada, que gera essa problemática, pode tirar a vida do outro e achando que a vida do outro não tem valor nenhum. E como tem crescido isso, né? Na verdade, tem crescido demais essa situação do ser humano não aceitar. Parece que tem um monte de criança birrenta, né? Na verdade, na face da terra, que não aceita um não aceita um deixa pra lá, não quero, e acaba acontecendo isso, né? Pensamento diferente. Então, isso ao longo dos anos a gente vem percebendo. É um distanciamento do ser humano do ser humano. Ele não vê mais o ser humano como uma vida como sendo algo importante, algo que é difícil, né, de ser gerada. Não me serviu, vou descartar, né? Exatamente. Então, assim, ó, é tudo usável. Então, enquanto eu uso, divido lá a despesa com ele, beleza, né? Agora ele me desagradou e eu acabo com a vida dele. Então, assim, banalizou-se a vida humana, não se valoriza mais, e isso é soberba, arrogância, a pessoa se acha Deus, ela se acha o centro do universo. O mundo tem que girar em torno dela. Infelizmente, e isso vem se agravando, e não sei aonde nós vamos parar se não começar a mudar essa cultura, mudar esse pensamento, esse posicionamento. E claro que não há só a família, mas toda a sociedade, igreja, escola, clubes, todos teriam que mudar esse posicionamento para que as pessoas se importem e valorizem a vida. Ou seja, a pessoa tira algo que ela não tem capacidade de dar. Ela não tem capacidade de gerar, de dar vida. Então, tirou a vida, mas ela não pode ressuscitar essa pessoa. Então, ela teria que pensar muito na gravidade disso, né? Que a vida não tem preço. A vida, assim como a dela é importante, do outro também é importante. Só que a soberba e a arrogância têm prevalecido, infelizmente. Sim. E é complicado porque não tem só, né, ali, não é só a pessoa que se envolveu naquela situação, que perdeu aquela ali, acabou. Não, tem toda uma família, por trás disso, né? Uma família que mesmo a pessoa vivendo aquela vida que ela viveu ali complicada, não quis aceitar às vezes algum conselho, não quis aceitar alguma ajuda, mas a pessoa continuou naquela vida, mas mesmo assim a família não deixa de amar, né? Então, eu vejo um caso que no último final de semana, enquanto estavam procurando aquela criança, né, aquela criança com Down, que estava desaparecida, acabaram encontrando o corpo lá no riacho, né? Não sei se a senhora viu essa situação. E esse corpo que encontraram é até de um rapaz, filho de um pessoal conhecido, e os pais já falecidos, e aí uma tia que acabava dando ali um suporte para ele. Aí o rapaz estava sem documento, aí
um exame de DNA vai demorar mais de 6 meses, né, para poder sair, para comprovar que a tia realmente é tia, que é parente, para poder fazer um enterro digno aí para esse rapaz. Então, a situação que a família passa, né? A tia, mesmo sendo tia, ela queria dar um enterro digno ali pro sobrinho, mesmo na situação que ele viveu, né? Então, acaba se ficando tudo muito caótico, né, Coronel? Porque, como a senhora disse, aonde tudo isso vai acabar, né? Daqui a pouco, já o sistema prisional já virou uma bomba relógio. Aonde vai colocar tanta gente praticando a maldade, né? Então, é bem complicada essa situação, né? Para resolver onde não pôr, para punir, colocar a tornozeleira eletrônica, né? Como se resolvesse o problema, a tornozeleira eletrônica, ou seja, tira e bota na rua de novo, porque não estão sendo conseguido conter esse tipo de coisa, essa formação distorcida do ser humano. É incrível, mas que Deus tenha piedade de todos nós, né? Bom, educadora homenageada com o título de cidadã benemérita em Maringá. A Câmara Municipal aqui de Maringá prestou homenagem a uma educadora, às educadoras, né? Uma das educadoras mais reconhecidas da cidade. Trata-se aí da Neuza Aparecida Betiati, a Arevalo, que ela recebeu aí o título de cidadã benemérita pelos relevantes serviços prestados à educação ao longo dos anos aí, cerca de 4 décadas aqui na cidade de Maringá. Ela é cofundadora do Colégio Mater Dei. Ela contribuiu diretamente para a formação de milhares e milhares de crianças e jovens, consolidando aí o seu nome como referência no ensino e também no desenvolvimento da educação, o desenvolvimento educacional aqui no município de Maringá. Vamos ver a matéria? Neuza dedicou 46 anos à educação em Maringá. Em 1979, fundou a Escola Branca de Neve e, posteriormente, ajudou a criar o Colégio Mater Dei, que se tornou referência no ensino da cidade. Ao longo da trajetória, participou da formação acadêmica e humana de diversas gerações. A homenagem foi proposta pela presidente da Câmara, vereadora Majô, que destacou o legado da educadora e sua contribuição para o desenvolvimento social e educacional do município. A sessão solene de outorga aconteceu no dia 19 de março deste ano. A cerimônia contou aí também com diversas autoridades, reforçou aí o reconhecimento da trajetória, né, de quem ajudou a transformar vidas no meio da educação. Parabéns, né, a Neuza Aparecida. Olha, a gente está com o tempo bem corrido aqui, mas eu quero chamar aqui a última matéria, um acidente entre 2 automóveis que aconteceu aqui em Maringá. Coloca a matéria no ar. Uma mulher ficou ferida após um acidente envolvendo 2 veículos na PR-317 em Maringá, no noroeste do Paraná. Foi na tarde de ontem e, de acordo com as informações do condutor de uma van envolvida na batida, os 2 veículos seguiam no mesmo sentido da rodovia, entre Floresta e Maringá, quando a motorista de um Chevrolet Onix teria mudado de faixa repentinamente, atingindo assim a lateral da van. Com o impacto, os 2 motoristas acabaram perdendo o controle da direção e saíram da pista. Foram parar no canteiro central. E com o impacto da batida no canteiro, o carro conduzido pela mulher acabou capotando. As equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e da concessionária responsável pela rodovia foram acionadas para prestar os atendimentos às vítimas no local. O motorista do Onix sofreu ferimentos moderados e foi encaminhada a uma unidade hospitalar de Maringá. Segundo os socorristas, ela não estava correndo risco de vida. O condutor da van, que seria de Cascavel, não se feriu. Olha, tá aí, né? Mais uma situação, infelizmente, aí nesse trecho aqui em Maringá. Não temos tempo para mais nada. Coronel Dilene, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço a todos vocês. Um dia abençoado. Tá certo. E olha, gente, fiquem todos com Deus. Muito obrigado aí por estarem conosco aqui na programação. Como é que o Ismael Santos fala? Deus abençoe a todos e a todas. Tchau! É assim, né?
Programa Bom Dia Maringá.